No vídeo anterior, vimos como o sistema permite controlar a produção de forma a atender à demanda com enfoque nos produtos, dando baixa nos insumos e entrada no produto acabado. Nesse vídeo, abriremos o leque e veremos que há muito mais além disso. Voltando ao produto utilizado na primeira demonstração, vamos analisar e entender melhor o processo fictício e simplificado da fabricação da caneta cristal azul. Mas antes disso, vamos desfazer o que fizemos no vídeo anterior para poder partir da produção desde o início novamente. O primeiro passo para desfazer a produção é desbaixar a ordem de produção já salva. Para isso, precisamos alterar o status do item, reativando a OP dessa forma. A segunda etapa é excluir a entrada da produção, ou seja, quando o produto entrou no estoque, desfazendo o movimento de entrada do produto acabado. Depois, excluiremos a requisição para a produção, que deu a baixa nos insumos utilizados na produção. Por fim, excluiremos a OP, que geramos a partir do pedido de venda 1072. Voltando dessa forma ao estado inicial do sistema antes do primeiro vídeo. Agora, vamos abrir o roteiro de fabricação da nossa caneta para olhar em mais detalhe como ela é produzida. Podemos ver que para fabricar a caneta é necessária a etapa de montar, que será realizada no centro de trabalho, centro de montagem, que é um dos setores da nossa fábrica. Clicando em insumos, novamente veremos que para produzir a nossa caneta é necessário do corpo, da ponta, da base, da carga e da tampa. O corpo, a ponta e a carga são itens comprados, ou seja, um fornecedor me fornece esses itens. A base e a tampa são subprodutos produzíveis, ou seja, a própria fábrica disponibiliza esses itens. Clicando em um dos itens produzíveis e clicando no botão Abrir Roteiro, o sistema automaticamente trará como esse produto é produzido. Como já vimos, a tampa, para ser produzida, precisa receber o plástico, que será prensado numa máquina, e posteriormente esse plástico, já em formato de tampa, passar por uma raspagem para tirar o excesso. Como já falamos anteriormente, esse produto tampa, além de servir para a caneta cristal azul, pode servir para vários outros produtos. Indo na aba inicial e clicando onde é usado, poderemos ver em todos os roteiros do produto acabado que utilizam esse insumo. Clicando em editar, voltaremos ao roteiro de fabricação da nossa caneta. Para termos uma visão completa do processo de fabricação dessa caneta, vamos executar o relatório de roteiro completo, detalhando os insumos. O nosso processo está definido da seguinte forma. Vai ser necessário receber o plástico para ser prensado em tampas e bases. Após esse processo, ambos passarão por um processo de raspagem. Com elas, a caneta poderá ser montada, juntando também o corpo, refil e o bico. Analisando só os produtos, também podemos tirar o relatório de relação de estrutura do produto.
Esse relatório é especialmente útil para quem só trabalha com kit. Dessa forma, detalhamos melhor como produzir e o que utilizar de insumos na produção. Vamos olhar melhor agora onde a produção vai ser feita, quem pode fazê-la e quanto tempo vai durar. Vamos primeiro olhar os cadastros para mostrar como a estrutura da nossa fábrica está organizada. Vamos considerar que existem dois tipos de funcionários: o técnico e o operador de prensa. Tá. O primeiro tem um custo médio de R$ 5,00 hora e o segundo R$ 8,00 hora. Nossa fábrica terá apenas um tipo de máquina. A prensa. A máquina sozinha, nesse caso, não vai gerar custo, mas necessitará de 2 horas em média para ser configurada para fazer a peça correta. Por conta disso, o tempo de preparação, também chamado de setup, está configurado dessa forma. Como a máquina está em uma localização fixa, não será necessário gastar tempo com a movimentação dela. Esses dados de tempo apenas são um padrão e mais tarde poderão ser alterados conforme o que vai estar sendo produzido nessa máquina. Nessa aba de consumos, poderá ser informado outros gastos com a máquina, como por exemplo, que a máquina gasta 1 litro de combustível por hora de uso. Mas não vai ser o nosso caso. Na aba de operadores, informaremos ao sistema que para essa máquina funcionar é necessário que um operador de prensa tenha que estar alocado junto da máquina 100% do tempo. Da mesma forma, poderíamos considerar que um supervisor teria que estar 5% do tempo supervisionando. Além dos tipos de máquina, também é necessário ter cadastrado as habilidades que os nossos operadores irão desempenhar. No caso, a raspagem, e a montagem. A habilidade define a possibilidade de uma pessoa exercer aquela função. No nosso caso, a raspagem, por exemplo, define uma bancada com o equipamento necessário para o funcionário executar a tarefa. Conforme cadastrado no nosso roteiro, nossa fábrica terá 2 centros de trabalho. O centro de montagem, onde a caneta será montada com as peças já compradas e produzidas. E o centro titulado fábrica, onde o plástico será prensado e raspado para gerar a base e a tampa da caneta. No centro de trabalho, vamos definir os turnos de trabalho, as competências que podem ser realizadas nele e as máquinas, habilidades, processos e operadores disponíveis. Nesse caso, teremos o CT aberto de segunda a sexta, fora feriados cadastrados, com um turno de 8 horas diária. Nele será possível realizar a operação de montar. Na aba de máquinas, veremos que existem 4 habilidades de montagem no CT, ou seja, o CT possui a disponibilidade de ter até 4 pessoas fazendo essa tarefa ao mesmo tempo. Cada recurso poderá possuir uma configuração de turno diferente da do padrão do CT. Além disso, é possível programar a alteração da disponibilidade. Por padrão, foi cadastrado que poderia até 4 pessoas poderiam estar fazendo essa tarefa ao mesmo tempo. Mas em um determinado período a empresa poderia alocar um espaço extra e contratar terceirizados para exercer a tarefa. Da mesma forma, poderia reduzir, quer seja porque o local ficou impróprio para a realização da atividade, como também por indisponibilidade de pessoas qualificadas para ocuparem a vaga. O botão Programar alterações no turno poderá ser cadastrado horas extras ou diminuição de jornada de trabalho, ou ainda trabalho em feriado. No botão Paradas não programadas, poderá ser informado uma quebra ou falta de energia que impediu a realização de uma produção. O botão Calendário mostrará a disponibilidade daquele recurso durante o próximo ano.
podemos ver que o sistema não disponibilizou recursos para a data 7 de setembro. Na aba de operadores, podemos ver que existem 4 técnicos alocados no CT. Esse número poderia variar, pois poderíamos ter funcionários fazendo revezamento em cima das 4 bancadas existentes. Agora já conhecemos a estrutura da nossa fábrica, mas ainda não definimos quem pode fazer o que e quanto tempo vai levar. Existem 2 formas de definirmos isso. Uma delas é pelo cadastro de taxa de produção. Através dessa tela, podemos informar, por exemplo, que para montar a caneta, utilizamos a habilidade de montagem. E são montadas 400 canetas por hora. Poderíamos definir também padronizações de lote que serão explicadas mais adiante. Também estipular os tempos fora de produção desse processo. A outra forma de cadastro está no próprio roteiro de fabricação, e a diferença principal é a reutilização, já que a taxa de produção pode servir para vários roteiros, e o cadastro no roteiro servirá somente para aquela etapa. Ao clicar no botão Máquinas Aptas, o sistema exibirá as máquinas e habilidades que podem fazer o serviço com suas respectivas taxas de produção. Sendo possível ter máquinas diferentes capazes de fazer o mesmo serviço com uma taxa de produção diferenciada. Ou mesmo um serviço que possa ser feito por uma máquina ou por uma habilidade, ou seja, um processo manual. Outras informações relevantes são: podemos limitar o número de máquinas ou habilidades sendo utilizadas por um processo. Por padrão, o sistema vai alocar o máximo disponível. Mas existem processos em que não é vantajoso fazer isso, porque aumentar o número, por exemplo, podemos imaginar que uma pessoa montando um armário em 60 minutos e que leve 60 minutos, 60 pessoas não montariam esse armário em 1 minuto. O botão Trazer insumos auxilia no cadastro de roteiro de fabricação para usuários que já têm o kit cadastrado. Ao clicar nele, o que foi cadastrado no kit e não foi utilizado em outras etapas vem para os insumos da etapa selecionada, evitando que o cadastro seja feito 2 vezes. Também é possível prever o custo da fabricação de cada produto pelo relatório de necessidade de produção com o roteiro de fabricação, informando o custo na tela de matérias-primas e embalagens. Podemos ver dessa forma que para produzir 100 canetas, teremos um custo de 60 centavos por cada unidade. Na taxa de produção, existe a possibilidade do tempo ser fixo ou variável. Por exemplo, em um tanque a mistura
nos tanques de misturas é necessário manter os produtos por um tempo fixo até a sua retirada, não importando a quantidade de insumos ali alocados. Obviamente, a taxa de produção fixa está limitada pelo lote máximo, ou seja, a variação do tempo seria dada pela quantidade de vezes em que seria necessário executar essa tarefa. No próximo vídeo, veremos como o algoritmo do MRP e MRP2 planeja a produção levando em conta vários outros fatores, como estoque de segurança, tempo de ressuprimento, lote mínimo, produção em lotes, taxa de produção, datas de entrega e vários outros, permitindo que, além de produzir na quantidade desejada, produzir no prazo estipulado. No vídeo anterior,